se você, sabendo disso tudo, e opta por permanecer vegano, né, por ideologia, né, por acreditar nisso que falamos, isso é um pecado contra o primeiro mandamento? Com certeza, sim. Veganismo é pecado? Você acredita nisso? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo react de uma live que um padre fez com um médico falando sobre veganismo, pecado. Eu não sei o que médico tem a ver com pecado, porque eu acho que médico não entende muito de pecado, né? Então fica até o final aí que vai ser polêmica vai ser react aqui. E está chegando agora no canal, não se esquece, né? Se inscreve aqui, é de grátis. Curte também o vídeo e comenta. É muito importante você comentar porque o YouTube gosta, ele recomenda para mais pessoas conhecerem o veganismo, de salvar os bichinhos, né? É de grátis. Fala, família Vegetarirango. Olha só, eu não ia fazer um vídeo sobre isso. Na verdade, quando me marcaram nisso, eu fui ver. E esse padre tinha me bloqueado, só que ele não contava com a minha astúcia, né? Porque daí eu tenho um perfil fake, porque todo mundo tem um perfil fake. E aí eu fui lá com o meu perfil fake e achei o nome dele. Deixa eu procurar aqui que eu não lembro, mas é Leonardo Wagner, eu acho. É isso mesmo aqui, Padre Leonardo Wagner, Wagner com W, tá? Ele fez essa live lá no Instagram dele, está pública ainda essa live, é assim, é pecado ser vegano, quer ver? Ó. Não sei se dá pra ver. É pecado ser vegano, tem a foto dele com mais um médico. Então, sem delongas, vamos pra live, porque eu nunca vi uma quantidade tão grande de coliformes fecais num vídeo só, feito por duas pessoas. Vamos lá. Paroquianos virtuais, tudo bom com vocês? Hoje a nossa live tem um tema muito especial, talvez até um pouco polêmico. Nós vamos falar sobre o veganismo. E este assunto eu sei que talvez não interessa a muitos, porque a maioria das pessoas não segue o veganismo, não é vegano, mas talvez seja importante a gente entender qual é a nossa posição a respeito deste assunto, né? Então, será que essa moda, né, ou esse costume, ou esse tipo de observação, vamos dizer assim, com relação à alimentação, esse tipo de escolha, né, de não comer determinado tipo de alimento. Então, quais são... Tá, eu vou só dar uma pausa aí, porque ele falou em moda, isso me incomoda, porque coisa é moda, deu que as pessoas ficam fazendo uma coisa sem saber, a outra coisa é consciência. Quando você se torna vegano, quando você deixa de consumir produtos de origem animal, isso não passa pelo crivo de tipo, hoje eu vou ser light, hoje eu vou ser diet. Não, isso aí é uma dieta. O veganismo não é dieta, o veganismo é consciência. Você parou de consumir algum produto porque você se deparou com aquela realidade que é chocante, uma realidade cruel, e aí você parou. Tá, não vou interromper mais você. Desculpa. As implicações religiosas disso, né? Então, isso seria correto? É uma coisa bíblica? É uma coisa que está de acordo com a palavra de Deus, com a tradição da igreja? Em primeiro lugar. Não estando, seria um pecado? Seria errado? Seria pecado ou não? Então, isso é algo interessante para a gente, né? E eu vou... um médico, amigo meu, o doutor Ivan, que vai participar ao vivo com a gente aqui, tá bom? Eu queria dar as boas-vindas ao doutor, né? Ivan, tudo bom? Olá, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Como é que você está? Bênção. Bem, graças a Deus, um dia intenso de trabalho. Que bom, imagino. Então, eu estava aqui antes de você entrar, não sei se você estava assistindo, eu estava falando, dando introdução, né, para as pessoas a respeito desse tema, né? Então, o que é que eles acham disso, né? Se eles... Aliás, o que é que eles acham disso, né? Mas quais são as implicações religiosas a respeito desse tema, né? E eu acho que antes de falar das implicações religiosas, a gente teria que falar quais são as implicações físicas, porque é um assunto de nutrição, né? É um assunto de alimentação. E então, antes de dizer isso é pecado, não é pecado, é certo, não é certo,
está de acordo ou não está de acordo com a palavra de Deus ou com a Bíblia. Tá, vou só dar uma pausa aqui. Ai, meu Deus do céu. Pecado, essa palavra já é até fora de moda já, mas tudo bem, vamos continuar, bem. É muito importante a gente entender do que é que nós estamos falando, né? Não sei se vocês estão entendendo. Então, qual é o assunto que a gente está falando? A gente está falando de uma moda, Não. a gente está falando de um tratamento para prevenir doenças que melhora a saúde. A gente está falando disso, a gente está falando de uma prática Também. alimentar que vai melhorar a saúde da população. Que, por exemplo, se todo mundo fosse vegano, seria o ideal. Uhum. Estou falando a nível médico. E aí depois a Sim. gente vai pensar, tá, e a nível religioso, isso aqui tem alguma implicação, alguma proibição, alguma vontade, né, com relação a isso. Então, eu acho que isso aqui é importante a gente analisar, né? Grande doutor Ivan, se apresenta um pouquinho, acho que a maioria lhe conhece, eu já falei de você, mas se você quiser se apresentar de novo, o que é que você faz, qual é a sua área de trabalho? Perfeito, padre. Então, me chamo Ivan Ramos, eu sou médico clínico geral, atuo aqui presencialmente na cidade de Fortaleza, de onde você é natural também, né? E nos encontramos ontem para discutir um pouco em loco, na teoria, né? Comendo carne. Mas, enfim, sem querer polemizar desde o início, né? Mas, assim, eu trabalho como clínico, né? Então, assim, eu fui o meu primeiro paciente, né? Porque eu precisei me tratar, né? Eu estava com pré-diabetes, com obesidade, com fadiga, depressão. E apesar de ser já, estar ali, ter feito 6 anos de faculdade, depois mais 3 anos de residência em clínica, né? Eu não sabia exatamente o que eu deveria fazer, porque havia uma confusão acerca da temática. O que é alimentação saudável? Qual é uma alimentação melhor para a nossa espécie? O que nos deixa mais, digamos, humanos, Comi amendoim. né? E por conta disso eu tive muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo de saúde. E aos poucos algumas pessoas foram apontando alguns caminhos para mim, para eu tentar encontrar qual seria o melhor caminho. E aos poucos eu fui perdendo peso, fui ganhando disposição, fui mudando a minha rotina, deixei de dar plantões noturnos, enfim. Fui fazendo diversas mudanças, alterações que foram me devolvendo. Peraí, só interrompendo aqui. Legal ele estar falando isso porque ele vai falar de alguma coisa relativa à medicina, né? Então vamos ver o que ele vai falar, tá? Fica até o final aí, caralho. Porque tem coisa interessante aqui, eu acho. Eu só vi comecinho, já achei groselha pra caralho, essa parte ainda eu vi. Mas depois eu não vi mais não. Vamos lá. Vendo a saúde, né? Mas a mudança mais importante realmente foi a alimentação. E é onde a gente entra aí no tema da live, porque há, de fato, uma grande confusão, né? Uma grande confusão na temática da alimentação. A própria ciência nutricional, ou epidemiologia nutricional, ela sofre de muitos problemas, né? Para você chegar à conclusão de qual é o melhor alimento, você precisa passar, enfim, por uma série de pré-requisitos que é difícil fazer na prática, né? Então, a maioria das vezes, o que é preferível fazer? É você tentar identificar qual foi a alimentação do homem pré-histórico, digamos, né? Nós sabemos que o homem pré-histórico existiu, né? E tentar identificar como ele conseguiu sobreviver, já que ele desenvolveu-se com o passar do tempo, ou nós teríamos sido extintos, né? Então, de uma forma biologicamente falando, o que o homem comeu na pré-história deu muito certo, né? Então, E aí a gente entra um pouco na temática do veganismo. Não sei se você quer introduzir alguma coisa mais nesse momento, mas é importante a gente entrar em alguns já vai começar, né? acerca disso. Eu acho que existe muita confusão com relação a esse tema, e a minha preocupação, e por isso que eu coloquei o tema dessa live, é porque eu acho sim, tá, que existe um assunto religioso. Tá, só vou fazer um parênteses aí, tá? Essa história
de que a proteína da carne fez o cérebro desenvolver, isso aí já caiu por terra, tá? Isso aí tem estudos que comprovam que... Cara, olha só, hoje, se der para você uma arma, sei lá o quê, vai no meio do mato e vê se você consegue caçar alguma coisa. Já é difícil hoje. Difícil porque também nem tem bicho, né? Então, você imagine, antigamente que não tinha, a arma era pedra, era pau. Cara, vai lá, pega um pau e vai atrás de um bicho, pra você ver se você não se fode, entendeu? Então, assim, era muito mais fácil o ser humano comer vegetais, aprender quais vegetais ele poderia comer, do que ir atrás de um bicho. Você entendeu? E sendo que antigamente, o homem passou por um momento que ele não tinha fogo, entendeu? Era difícil até de fazer um fogo, enfim. Dieta dos Gladiadores é um documentário que explica bem sobre isso. Vai lá, assistir na Netflix. Vamos continuar. Misturado aqui. Ou ideológico. Tá? Se não for religioso, ele é ideológico. E muitas pessoas fazem ou por moda, ou por informação talvez duvidosa, né, de origem duvidosa, e talvez não saibam a origem real desse movimento. E algumas pessoas, né, e aí já eu constato assim com mais preocupação, algumas pessoas tratam esse tema quase como de forma religiosa, inclusive querendo justificar na Bíblia o veganismo, o que é absolutamente querer tirar leite de pedra, né? Querer forçar a barra, né? Porque é totalmente contra a cultura bíblica em Antigo e Novo Testamento, o veganismo, né? Não existe nada que justifique. Mas você sabe, né? Se quer, até Satanás tirou versículos da Bíblia para tentar Jesus, né? Então assim... Vamos parar aqui. Olha só, olha para onde que está indo o absurdo desse papo. Querendo dizer que o veganismo é uma religião. Olha, sabe que ele deu uma boa ideia? Vou criar uma igreja, velho. Entendeu? E a primeira igreja vegana do Brasil. Vou começar a passar o chapéu. Vai ser máximo, cara. Eu acho que ele deu uma boa ideia aí. Vamos ver, que pode ser que ele tenha um conteúdo bom aí para passar pra gente. A primeira pergunta que eu faço para você, Ivan, qual é a origem do veganismo? Primeiro, e qual é não sei se você quer ir por essa linha, tá? Sim. Mas o que nós queremos saber também... Só interrompendo de novo. Eu já fiz um vídeo aqui, não vou ficar falando de novo sobre isso. Eu fiz um vídeo falando sobre Jesus, se Jesus era vegetariano, se Jesus comia carne, passagens na Bíblia que falam sobre veganismo. Vou deixar aqui em cima no card. Veja lá e se vire, não vou ficar falando de novo aqui. Tem passagem, é claro, mas ele mesmo fala que até o Satanás pode tirar a passagem da Bíblia para falar o que quiser, inclusive ele, né? Eu também gostaria de saber quais as implicações de saúde a respeito dessa prática. Perfeito. Para depois a gente chegar na parte religiosa. É importante a gente falar da parte histórica, porque muitas pessoas, ao saberem a parte histórica, elas deixam de ser veganas. E a outra metade, que não deixa de ser vegana pela parte histórica, deixa de ser vegana ao saber dos malefícios da dieta vegana. Tá? Vamos lá, aí, então, fala pra gente. Aí, uns 5 a 10% de pessoas que não correspondem à totalidade de todos e não vão deixar de ser veganos nem por uma justificativa, nem por outra. Não. Então, assim, é importante que essa live ela seja endereçada a pessoas que têm a cabeça aberta, que queiram de fato aprender. Eu tenho. Nossa intenção Fale. não é jogar aqui informação ao vento, né? É uma informação real que tem documentação e que a gente precisa ter cuidado em todas as decisões que nós tomamos, de onde nós tiramos aquele motivo para não sermos carregados por qualquer vento de doutrina, não é, Pablo? Então, o veganismo, ele tem... O senhor falou de uma coisa interessante e eu gostaria de puxar por aí. Ele tem um quê de religião, né? E, de fato, a origem do veganismo é religiosa. Tá? Ele, basicamente, muita gente não sabe disso, né? Então, tem muita gente que não sabe que o veganismo, na verdade, ele não é originalmente uma ideologia, mas ele é
uma seita, ele vem dos adventistas do sétimo dia, né? Em torno ali do final do século XIX, 1860, 1870, a visionária ou a vidente, né? Ellen G. White, ela diz... Peraí. Eu nunca ouvi falar que ela era vidente. Visionária, sim, mas que eu saiba, eles nem acreditam nisso, os adventistas, mas enfim, vamos ver o que ele vai falar. Ela tem um livro, né? Não um livro, mas ela foi uma das maiores autoras de livros da história da humanidade, né? Para você ver a influência que a pessoa tem. Então, assim, quanto mais você escreve, em alguma forma você acaba marcando presença, né? E principalmente nos Estados Unidos, que a gente sabe que a cultura americana do final do século XIX, ela imprimiu imprimiu o modernismo na nossa sociedade ocidental. Então, tudo que foi ensinado nesse período foi meio que absorvido pelo restante do Ocidente e também por nós brasileiros, certo? Então, é muito relevante o que ela produziu. Né? Ela produziu e ela diz ter recebido mais de 2.000 visões, né, do próprio Deus, dizendo qual é a alimentação ideal para o homem, né, que seria a alimentação do paraíso, que seriam frutas, sementes, né, e grãos. Tá, só vou falar uma coisa interessante aqui que eu lembrei agora. O que ele falou é verdade, tá? No final do século XVIII, 19, eu sempre confundo. No século XIX, 1890, por aí, 1850 para frente, começou muita revolução mesmo, né? Até das farmácias. Inclusive na farmácia vendia até cocaína, ópio, remédios com isso, remédio para criança, inclusive. Então, assim, era uma época de muita descoberta, no geral, inclusive da carne. No documentário Dieta dos Gladiadores fala sobre isso, que teve um médico lá que falou sobre a carne e eles foram reproduzindo isso até os dias de hoje. Aliás, até hoje reproduzindo as mesmas groselhas que o cara fala, que o médico. Eu não vou lembrar, e se eu lembrar eu ponho aqui, mas vai lá no Dieta dos Gladiadores que fala sobre isso. Vamos continuar vendo. Advinda dos adventistas, a ideia original da alimentação, de que ela precisa ser assim, vem daí das visões dessa vidente Ellen G. White. Agora, como isso chegou até nós? Né? Só para deixar claro aqui para todo mundo que está nos assistindo, nós como católicos, nós sabemos que isso é uma falsa revelação. Né? E uma revelação falsa, ela é uma revelação diabólica. Basta né? você ver os frutos, né, também. Então, é uma seita. Os adventistas, inclusive, eles são considerados seitas até pela maioria dos protestantes. Muitos protestantes, os protestantes mesmo, né, não consideram eles como uma verdadeira religião. Então, eles são uma seita, religião cristã, eles são uma seita pseudo-cristã. E estamos aqui falando de uma falsa revelação. Ou ela inventou, ou foi o Satanás que falou com ela. Gente, é a verdade. Né? É verdade. Ou ela inventou, ou foi o que falou com ela. Deus é que não foi, né? Exatamente. Não, então, continuando. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam disso. A comédia, isso. Eu posso depois, quem quiser me perguntar, eu posso passar a documentação. Não, peraí. Vou dar uma pausa aqui. Olha só, presta atenção. Eu tô percebendo, olha só, já foi aqui de live, 13 minutos de live aqui, tô assistindo. E eu tô percebendo aqui que o bagulho é mais uma briga de Pepsi e Coca-Cola do que propriamente dito de religião ou de medicina. Porque, para começar, chamou o médico para falar dado histórico, vai tomar no cu, né, cara? Porra, então chama um historiador aí, caralho, né? Enfim, vamos continuar que tá engraçado, tá uma comédia essa porra aqui. Seita! Então, peraí, ele falou que o veganismo é seita por causa do adventista. Velho, essa galera, esse padre aqui não conhece vegano, cara. Tem mais vegano ateu e agnóstico do que religioso, caralho. Você entendeu? Eu mesmo, eu fui ateu durante muito tempo, fui agnóstico. Hoje eu acredito
no universo, no amor, entendeu? Não tenho nenhuma crença religiosa. Apesar de já ter sido católico até os 17 anos, até eu sofri um atentado pedófilo, sim, por 2 padres, e aí depois eu virei ateu, virei agnóstico, mas depois eu fui redescobrindo a minha espiritualidade depois da ayahuasca, né? Eu trabalhei 1 ano na Umbanda, desenvolvi minha mediunidade, entendeu? E mediunidade não tem nada a ver também com religião, mas eu não vou falar sobre mim aqui, vou deixar aqui de repente um vídeo falando sobre isso. E foda-se, se você quiser ver, não veja, não quiser. Ele tá falando uma besteira tão grande desse negócio do veganismo, cara, sendo que, cara, na Índia, há 5.000 anos atrás, eles já não comiam carne, caralho. Você entendeu? Então, assim, é um negócio bizarríssimo isso que ele tá falando. Diversas culturas no mundo inteiro só se come carne hoje em dia com a frequência que se come, 3 vezes por dia, de repente, por causa da geladeira. Antes não tinha geladeira, não tinha como matar, e não se comia tanta carne assim, só rico que comia, entendeu? E também não era com uma frequência tão grande, porque não é tão fácil assim caçar, é muito mais fácil você plantar, né, e colher alguma coisa do pé, enfim. Mas vamos continuar, tá engraçado. Não estou inventando nada, isso aqui é real, tá? A grande questão, e aí entra na segunda parte da história, né? É que houve aí uma conexão com, se eu tenho, presta atenção, você que está aqui nessa live, né? Se eu tenho uma religião que prega a salvação por meio de uma vida saudável, de uma forma de se alimentar, qual é a indústria que se beneficiou disso, dessa visão, digamos, higienista, sanitarista, alimentícia e indústria alimentícia, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma das pessoas que transcreveu essas visões da Ellen G. White, porque ela tinha as visões, na verdade não era ela que escrevia os livros, como ela estava em transe, né? Então alguém tinha que transcrever o que ela estava vendo, né? Ouvindo. Possuída. Uma das pessoas que fez essas transcrições aos 12 anos de idade foi o Dr. John Kellogg, né? Na época ele não era doutor, sim, claro. Ele tinha 12 anos de idade, né? E esse Dr. John Kellogg... Repete o nome do cara devagar, porque alguém lembrou de alguma coisa agora. Pois é. Para quem não sabe, ele vai falar aqui agora do Dr. Kellogg, que é do sucrilhos Kellogg's, que ele revolucionou realmente aí a indústria da alimentação, entendeu? De manhã, ou inclusive ele é americano, né? De manhã, a galera só comia porcaria, e ele introduziu um cereal matinal, entendeu? Não é a única coisa, mas, porra, a se comer no café da manhã, mas, enfim, uma coisa saudável, querendo ou não. Aos 12 anos de idade, ele escutava a Ellen G. White falar que essa alimentação era uma alimentação que favorecia os jovens a não se masturbarem, a não terem impulsos sexuais. Então havia eu sei que fala muito sobre puritanismo, né, sobre escrúpulo, havia uma grande carga de culpa, de puritanismo, de escrúpulo, jogado em cima dos adolescentes que, na verdade, não estavam sendo bem orientados nessa... Olha, eu conheço bastante vegano punheteiro, então, não comer, como que é? Ser vegano deixa de bater punheta? Acaba o libido? Não entendi a relação. É culpa e pecado, né? Ah, verdade. Tá, vamos lá. A questão sexual. Então se colocou sobre eles, dizendo que eles deveriam ser mortos e tudo mais. A mensagem é terrível. Tá? A mensagem é terrível. E ele, aos 12 anos de idade, também se masturbava. Né? Então ele, ao ouvir essas coisas, certo. Ele, obviamente, incorporou aquilo como, se eu continuar, eu vou morrer. Então eu vou aderir a essa alimentação. Né? Eu vou aderir a essa alimentação. Peraí. Quem se masturba vai morrer? Eu não entendi direito, mas... Ai, tá muito engraçado. Então não pode se masturbar. Mas peraí, parece que não tem um negócio que a igreja liberou a masturbação? Bom, foda-se. Quem quiser pode se bater uma curirica aí que tá liberado. O vegetariano libera. Pouco tempo depois, ele trabalhava ali naquela região do Battle Creek, no Michigan, de onde surgiu, a partir dele, né? O nome dele é John Kellogg. Tá? De novo, John Kellogg. Né? É o sucrilhos Kellogg. E foi ele um grande inventor de alimentos substitutos da carne.
Porque uma das coisas que a vidente dizia é que se deveria evitar alimentos estimulantes, dentre eles a cafeína, o álcool e a carne. Tá? E deveria ter aquela alimentação que eu falei, baseada em grãos, sementes e frutas. Né? Então, Dr. John Kellogg, ele foi um inventor de vários produtos a partir da agricultura naquela época, né? E inclusive dos sucrilhos Kellogg's, né? Daqueles cereais matinais Kellogg's. Né? E Que é se maravilhoso, né? criou toda uma frente da indústria alimentícia daquela época que começou a desenvolver alimentos industrializados. Né? Imagina comigo, padre, um país forte, poderoso como os Estados Unidos, que agora consegue produzir o que ele quiser em laboratório. Eu consigo fazer um milho saboroso, eu coloco no prato e eu como aquilo ali. Eu não preciso mais cultivar vaca, né? Eu posso construir o que eu quiser. Então, hoje a indústria alimentícia e os processados são uma coisa muito comum. Mas naquela época, nossa, que incrível o que eles estão fazendo. Então, isso começou a ser... Peraí. Vamos lá. Entra no supermercado, você que está me assistindo aí, entra no supermercado amanhã, ou hoje, sei lá, o dia que você quiser, e vá e veja a quantidade de produtos industrializados vegetais que tem e a quantidade de produtos industrializados que tem de origem animal. Você vê a quantidade de coliformes fecais que está saindo dessa boca aí. Implementado tanto na cultura alimentar dos americanos, como começou a ser ensinado. Eles tinham vários braços, eles tinham braços na educação também. Então as faculdades de nutrição e de medicina todas foram invadidas por esses pensamentos que vieram dos adventistas, entendeu? E, pasmem, até hoje as pessoas que comandam os guidelines nutricionais lá nos Estados Unidos, uma boa parte dessas pessoas são da igreja adventista. Olha lá, mais uma vez a gente vendo aqui que a guerra não é contra o veganismo, hein? É contra outras religiões. Porque, na verdade, olha só, o que eu estou entendendo aqui é que eles estão analisando o veganismo como uma seita, entendeu? Porque depois, vamos ver o que mais que ele vai falar aqui. Entendeu a seriedade da coisa? Ficou claro? Deu para entender? Deu. Confuso. Pessoal, vocês querem fazer perguntas? Coloque aqui pra gente. Eu não sei se o doutor Ivan consegue ver aí as perguntas. Dá não, pra né? ver. Dá pra ver? Que azar. Essas perguntas que estão no chat só. No chat, exatamente. Então, gente, tem uma pessoa falando aqui que é lorota. Insensato. Lorota. Eles já estavam contaminados junto com o encardido, é verdade. Não, é porque tem uma pessoa defendendo a alimentação vegana e tudo mais. Aí disse que era lorota isso. Isso mesmo. Ela, na verdade, está colocando um argumento, né? De que ser vegano faz amar melhor a natureza e não ver os animais como o alimento necessário à sobrevivência. Cara, isso é muito preocupante ao meu ver. Então, eu tô mais forma de consciência e decisão para amar melhor glorificar o Criador. Está errado? Ela pergunta, ela pelo menos foi honesta, ela está perguntando se está errado. Honesta. Né? Assim, eu acho que é isso, eu acho que a intenção é essa. Se você tem um pensamento que possa defender o veganismo, é importante trazer para essa live mesmo, né? A gente pode esclarecer isso, né? E eu queria responder a segunda pergunta que você me fez acerca da parte médica, tá? Então, assim, o que é que nós temos de... Com 33 minutos de live, agora que ele vai falar de parte médica. Até agora ele estava falando do quê? Caralho. Informação acerca da melhor alimentação. Nós estamos no topo da cadeia alimentar. Porra! Topaço. Então, a nossa alimentação ela não pode ser baseada em vegetais. Nós temos uma constituição anatômica. A resposta é muito simples. Nós temos uma constituição anatômica muito complexa, que exige uma densidade nutricional dos alimentos que nós ingerimos. Entende? Então, uma planta ela não tem a capacidade de me dar a complexidade dos sistemas biológicos que eu tenho. Ela não tem essa capacidade de me dar essa complexidade de nutrientes. Entendeu? Então, por mais que você queira comer, né, tanto as frutas como os vegetais em geral, eles não são os alimentos mais completos para a nossa espécie. Né? Se você for olhar, por exemplo,
A nossa carne é muito mais parecida com a carne. Ai, não, peraí. Não, vamos por partes que ele está falando bastante groselha, vamos desmiuçar. Ele falou que a nossa biologia não é preparada para comer vegetais. Tá. Se você analisar o nosso corpo como o de um carnívoro, porque ele está querendo dizer que nós somos carnívoros, né? Para você ter uma ideia, teve até um cantor famoso aí, esses tempos atrás, que inventou de fazer gracinha e ficou sem comer carne 3 meses. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve escorbuto. John Blunt, uma coisa assim. Ele cantava uma musiquinha fininha. Eu esqueci, foda-se. Mas ele pegou escorbuto de ficar sem comer vegetais. Só comeu carne durante 3 meses. Quase se fudeu. E a nossa biologia é totalmente adaptada para comer vegetais, frutas e legumes. Não temos garra, dentes caninos não temos, estamos pré-canino que não rasga porra nenhuma. Nosso suco gástrico é 15 vezes menos potente. Nosso intestino é 30 vezes maior do que o de um animal carnívoro e ele é incólum, ou seja, se deposita muitas toxinas. Isso responde porque tem muitos casos de câncer hoje em dia. Enfim, esse médico aí, ele realmente deve ter parado lá em 1800 mesmo, porque não estuda mais porra nenhuma, né? Mas vamos ver o que mais ele vai falar aqui. E outra, cara, porra, vejam os orientais. Os orientais, eles dizem que você tem que colocar 5 cores num prato para você consumir todos os nutrientes, o resto é mito. Como assim, cara? Os vegetais, eles... Na verdade, se você só comer cenoura e arroz, aí que você não vai ter nada mesmo. Mas tem que comer colorido. Aí que você vai ter todos os nutrientes. E essa história da proteína, a proteína tem em todos os vegetais, legumes, verduras, porque na verdade não é proteína, você tem aminoácidos e não existe proteína fora do corpo. A proteína é só dentro do músculo, onde faz a síntese proteica. E você precisa de vários aminoácidos, uma cadeia complexa, como ele estava falando aqui, de aminoácidos para dentro do corpo fazer a síntese proteica e não é só de proteína que sobrevive o homem, né? A gente precisa de muitos outros nutrientes, como vitaminas, sais minerais, entendeu? Que isso não tem na carne, tá? Vamos continuar. Ou a carne do boi, do que, digamos, a carne de um capim, né? Então, assim, isso é bastante óbvio, né? E o que é que acontece? As pessoas que seguem uma alimentação vegana, por qualquer motivo, elas... tanto é verdade isso que elas desenvolvem uma série de deficiências nutricionais. As principais são a deficiência de vitaminas do complexo B, principalmente a B12. Não, peraí. Vamos lá. Vamos por partes, porque ele vai defecar bastante pela boca. Vitaminas do complexo B. Para começar, as vitaminas do complexo B tem nas leveduras. Levedura de cerveja, na kombucha, entendeu? Nos fermentados. É riquíssimo em vitaminas do complexo B. Ele falou da B12 aí. Ele está certo. Pelo menos alguma coisa ele tinha que estar certo durante essa live inteira. Só que a B12 não é só os veganos que têm falta hoje em dia. Os veganos, os vegetarianos e quem come carne também. 40% de toda a América tem deficiência de B12, sendo comendo carne ou não. Por quê? Porque a B12 é uma vitamina que ela vem da putrefação dos alimentos, entendeu? Mais uma vez aí que os fermentados também dizem que tem B12, mas não é uma fonte confiável, então tem que suplementar, comendo carne ou não. Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre isso. No canal tem vídeo falando sobre B12 e eu vou responder mais coisa aqui. Vamos ver o que ele fala aqui. Deficiência de ômega 3. Tá, peraí. Ele falou do ômega 3, né? Porque ômega 3 por causa do peixe, porque católico adora falar que Jesus comia peixe. Cara, o ômega 3 tem nos óleos vegetais, entendeu? Ômega 6, ômega 9, entendeu? E mesmo que não tiver, entendeu? Hoje em dia, a gente não vive mais, a gente vive num sistema artificial. Então, qualquer desculpa que, não tem, não sei o que, velho, se você duvida do que eu estou falando, assista Seaspiracy, que é um documentário que está na Netflix. Eu fiz, inclusive, aqui no canal um vídeo falando sobre ele. Não sei se vai caber aqui no card, se não, aqui ou na descrição, ou então pega no canal. O dia que eu assisti o Seaspiracy, é um react que eu fiz do documentário. Fala que até 2040 não vai ter mais peixe no mundo. E antes do peixe não vai ter mais alga, ou seja, o ser humano não vai ter mais
Oxigênio, porque a gente respira oxigênio, né? E o mar, as algas são o pulmão do mundo. Vamos ver o que mais ele fala. E deficiência da vitamina D. São as 3 deficiências Tá, principais. vitamina D. Cara, vitamina D do sol. A porra da carne tem vitamina D da onde, cara? Para começar, o gado e todos os animais estão em confinamento, ou seja, nem eles absorvem mais a vitamina D. E a vitamina B12, só recapitulando aqui, a vitamina B12, eles falam, porque a carne tem vitamina B12. Hoje em dia não tem mais. Por quê? Porque a B12 vem da onde? A B12 não, ela vem da alimentação. O gado só come soja, milho, ração, tudo que vem já de um sistema super industrializado, ou seja, não vem mais da natureza. Antigamente existia B12 em todos os alimentos, porque existia terra, não existia álcool gel, não existia tanta higiene que nem é hoje. A B12 vem sim daquela sujeirinha, entendeu? Mas enfim, mas só recapitulando que a B12, todo mundo tem que suplementar por causa disso. E a vitamina D vai tomar sol, caralho. Se você não toma sol, suplementa também. Então, assim, se um alimento ele é deficiente, então ele não é o alimento ideal para a espécie requerida, né? Estudada. Então, assim, existem várias provas, eu posso, para quem quiser, eu posso dar os livros, as referências. Opa. Mais uma vez eu estou dizendo aqui, né? Então, é muito interessante isso que ele fala, porque eu posso te dar as provas, as referências. Cara, todo mundo vai criar a verdade absoluta, vai pagar médico, vai pagar laudos, vai pagar pesquisas para defender a pior cagada que pode se existir no planeta, inclusive comer carne. Vamos lá. Que é uma indústria super lucrativa, né? Vamos combinar aqui que é muito mais lucrativa do que o veganismo, né? E, de fato, o alimento mais completo, mais nutricionalmente denso e, digamos, perfeito para nós humanos é a carne de origem animal, certo? Idealmente, o mais perfeito seria o porco, em segundo lugar, a carne de boi, tá? Olha lá, ele falou que o alimento mais perfeito é a carne, velho. Então fica só comendo carne, então. Fica só comendo carne. Aí você vai ter uma porra de um escorbuto no cu e aí você vai chorar. Tem isso daí, mas a carne de boi e de porco são muito próximas, então dá para dizer que tanto um como o outro são os mais próximos, tá? E, obviamente, outros animais entram aí também, o frango, né? Frutos do mar é diferente, são mais alergênicos, né? Eles têm uma constituição diferente da nossa, mas eles também têm uma constituição proteica e de gorduras, né? E, enfim, acho que é mais ou menos isso. Deu para ficar claro também, né? Então, o mais importante é que essa alimentação, nós não temos como ter uma alimentação completa prescindindo dos alimentos de origem animal. Olha só para dar um parênteses. Eu parei de comer carne faz 30 anos, sou vegano há 10. Eu tô aqui, saudável, 44 anos, vou fazer 45 já. Eu não tenho carne doente, eu acho, né? Uma coisa, só pegando um outro ponto também religioso, eu falei no início da live, né? E eu queria assim reafirmar. Não se justifica na palavra de Deus, nem no Antigo nem no Novo Testamento, em nenhuma passagem bíblica, se justifica não comer carne de animais. Então, Deus que criou tudo e nos fez se submeteu, né, toda a criação a nós. Então a gente vai ver, inclusive, os ritos pascais, os maiores eventos da história do Antigo Testamento envolvem carne. Então, quando foi para a libertação do povo hebreu, o que é que Deus mandou? Comam um cordeiro inteiro, inclusive comam com as vísceras. Mandou comer as vísceras, mandou comer tudo. E depois a gente vai ver no deserto as pessoas pedindo carne, né? Porque no deserto era difícil ter carne. Deus mandou. O pessoal fala do maná, o maná. As pessoas esqueceram. Deus fez chover codornizes para que as pessoas comessem. E tem uma passagem na Bíblia, eu rio com essa passagem, até comentei com o Dr. Ivan, quando as pessoas estavam lá murmurando, né? O povo hebreu murmurando porque não tinha carne, porque eles comiam carne, eram judeus, comiam carne. Então Deus disse, pois eu vou mandar a carne até sair pelo buraco das ventas de vocês.
Vou mandar tanta carne que vocês vão comer tanto que vai sair pelo buraco da venta de vocês. Não, olha só, nossa, veja bem, olha que bizarro, olha que sádico. Ele falou, eu até rio. Se não for, no mínimo, sádico, ri da desgraça, né, da morte, porque é morte, né, carne é morte, não dá para falar que é outra coisa, carne é morte. Carne, existe uma dor, existe sangue, você entendeu? E ele tá, olha que interessante, né? Ele tá se justificando tanto no passado, não, porque na história da humanidade, Deus, cara, eu acho que ele tá se esquecendo de, olha, ele tá indo lá para trás, né? Que onde o mundo era mais bizarro ainda, mas não muito distante aqui, 500 anos atrás, na Idade Média, né, acho que a Idade Média foi quase uns 800 anos, não sou muito bom de história, mas foram uns 500 anos no mínimo aí, acho que de 1000 a 1500 no mínimo teve Idade Média, né? Enfim, e as maiores atrocidades que Deus, né, fez foram justificadas pela igreja. Há 100 anos atrás, a igreja falava que os negros não tinham alma. Até 1940 tinha zoológico de negros na Noruega. Então, assim, você querer justificar com a história, eu acho que você não vai se dar muito bem, não, viu, padre? Porque, olha só, se você desceu agora aqui no planeta Terra, você que está me assistindo, cara, joga no Google aí, você vai ver torturas que, se você fizesse um chá de camomila na Idade Média, você era presa, você era morta e colocada na fogueira como uma bruxa. Você está achando que eu estou viajando, que é muito distante? Olha o que ele está falando agora. Ele está falando de uma coisa de 100 anos atrás, que um médico, que o Dr. Kellogg's era um médico, criou receitas saudáveis para as pessoas. Você acha que então não acontecia então em 1500 para trás as pessoas serem mortas porque curavam a outra com um chazinho de camomila, um chazinho de erva cidreira? Olha que bizarro, Uou, parece que eu estou voltando no tempo aqui. Imagina se os extraterrestres chegarem aqui agora. O que eles vão fazer? Eles vão falar que é o Satanás. E o duro que tá pra vir já, velho. Ai, cara, eu vou dar tanta risada esse dia que conta com vocês. Vamos continuar. Tá engraçado. Então você vê as passagens de Abraão, sei lá, todas as passagens bíblicas onde você vê o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus comendo, você vê eles comendo carne. Mata o cordeiro, as parábolas de Jesus. E outra coisa, velho, olha só, a Terra tem o quê? Bilhões de anos, sei lá. Faz tempo, né, que tem Terra. No mínimo, civilizadamente, de 5 a 10 mil anos aí, civilizadamente, entre aspas, né? Mas o homem até hoje é primitivo. Mas ele foi muito mais primitivo antigamente, quando não tinha eletricidade, quando não tinha arma de fogo, quando não tinha nada disso. Então, assim, você queria justificar uma coisa de 2 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, falando que, mas você fazia isso. Cara, beleza, fazia, ok. Mas, você não vai evoluir? Hoje tem eletricidade, sabe? Hoje tem iFood. Porra, vai tomar no cu. Né? Mata o vitelo gordo para fazer a festa do filho pródigo. Então, a gente pensa que a última ceia foi uma ceia frugal. Não, gente, a Páscoa era com carne. E Jesus pegou de todos aqueles alimentos que estavam lá, Jesus pegou o único que não era carne, que era o pão, e transformou em carne. Tá. Este é o meu corpo. Existem textos apócrifos que falam que Jesus ele era um essênio, entendeu? Foi para a Índia e tal, porque o que ele fez dos 13 aos 30? Ninguém sabe, né? Eu também não quero nem saber, mas enfim, só dizendo aí que tem muita coisa por trás aí que a igreja esconde. E outra, Jesus foi tido como santo em 232 depois de sua morte, 200 anos depois de sua morte, por Constantino, na queda de Constantinopla. Ele foi tido como mártir, né? Quer dizer, Constantino falou assim, não, precisa ter um mártir para as pessoas se apegarem. Aí colocou Jesus como mártir. Os evangélicos falam tanto, Jesus vai voltar, não sei o que lá. Cara, pode ser que ele até tenha voltado e a negada matou ele, entendeu?
Porque você acha que ele vai voltar daquele mesmo jeito, aquela barbinha? E outra, diz que ele nem era assim, de olho azul, branquinho, né? Porque ele era mouro, porque naquela região lá, a galera era moura, né? Enfim, vamos lá. É a carne de Cristo, né? Ai, caceta, Então, assim, paciência, né? isto é o meu sangue, né? Então, as pessoas tinham algumas restrições alimentícias da Bíblia por rituais, eram por questões higiênicas. E se foi comprovado séculos depois que aquilo evitou algumas doenças que eles não tinham como evitar na época pela falta de Isso é higiene, verdade. né? Então, alguns alimentos que eram proibidos, mas não era carne que era proibida, né? Então, por exemplo, o porco era proibido, Uhum. mas somente o porco, né? Então, nas outras carnes, não. E aí tem uma Isso que ele está falando é verdade mesmo, porque a carne é altamente putrefante. Deixa a carne 2 horas fora da geladeira e vai comer. Você vê se não vai estragar essa porra, senão vai passar mal pra caralho. Então, na época, tinha esse negócio, não pode comer carne de porco, não sei o quê, mas, bom, foda-se. passagem muito interessante, nosso Senhor Jesus Cristo, quando reclamam que os discípulos estavam comendo, né? Eles não lavam as mãos, né? Então, aquela questão ritual, não é questão de higiene, tá? Não vão confundir com bactérias e micro-organismos, que eles não conheciam isso, é uma questão ritual. E Jesus diz, não é o que entra no homem que mancha o homem, mas é o que sai do homem que torna o homem puro. Aí ele vai falar dos pecados, é a maledicência, não sei o Isso é quê, vai verdade. falar fornicação, etc. E aí o Fornicação. evangelista, ele acrescenta uma observação Ai, dele, ele caralho. fala assim, e assim Jesus declara puros todos os alimentos. Defensivo. Mais adiante, São Pedro vai ter uma visão de um anjo que aparece para ele e mostra todos os animais da terra, quadrúpedes, boi, vaca, um monte de animal. E a mensagem do anjo é mata e come. E São Pedro, que ainda tinha escrúpulos, São Pedro tinha escrúpulo, hein, gente? Pode ser padroeiro dos escrupulosos. Bom, a igreja falava 100 anos atrás que negro não tinha alma, que podia chibatar, podia matar o caralho. Imagine o que o anjo deles desceu e falou, né? Pô, mata, foda-se. Joga a galera na fogueira. Cara, eles jogavam a galera na fogueira e matavam, mas antes de matar, na Idade Média, eles faziam as piores torturas. Ele pegava assim uma pessoa, amarrava com corda, puxava com cavalo, jogava de precipício, fazia o diabo, cortava pedacinho da pessoa, deixava a pessoa sangrando até morrer, sabe? E é Deus que falou isso. Então você imagine um anjo. Você acha que ele não falava também, um anjo desceu e falou que a gente tinha que fazer isso? Puta que pariu, né, meu? História, né? São Pedro, que ainda tinha escrúpulos, ele disse, não, jamais vou comer animais impuros, porque dentre aqueles animais existiam animais que eram proibidos no Antigo Testamento. E o anjo repetiu 3 vezes, não chame de impuro que Deus purificou. Né? Mata e come. Era uma visão. Né? Mas, enfim, não existe passagem bíblica. Então, se você pode pensar, e com toda certeza da sua vida, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, São José, todos comeram carne, os discípulos. Né? Enfim, Jesus falou sobre isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a prática católica. A prática católica de 2000 anos, da tradição da igreja, nunca foi de demonizar a carne ao dizer que grãos e frutas seriam mais santos do que o alimento da carne. Então isso nunca existiu na história da igreja. Então isso nasceu de uma seita terrível, né? Uma seita bem distante do cristianismo, que são os adventistas do século. Não, peraí, vou dar uma pausa aqui. Olha só a bizarrice. Ele está falando que a culpa do veganismo é de uma seita terrível, que são os adventistas. Quer dizer, e os hindus, que não comem carne faz 5.000 anos. Sabe, em diversos lugares da Terra, sabe, as pessoas... e outra, como eu te falei, não se comia carne que nem hoje se come carne hoje em dia. Sabe quem comia carne antigamente? Os padres, os bispos, o papa. Esses comiam carne pra caralho. Por quê? Só a nobreza que comia carne. Era político e quem tinha dinheiro. O povão mesmo tinha que se fuder, entendeu? Farinha, água e plantar umas coisas no fundo do quintal.
entendeu? Então, eles não queriam proibir uma coisa que eles... Porque a carne é sinônimo de poder, até hoje, infelizmente, entendeu? E, não, eu tenho que ter carne para ter uma coisa de poder, nobreza. Então, é uma crença limitante milenar no ser humano isso aí. Olha que loucura. Mas o veganismo não é tão novo, apesar dele ter sido institucionalizado pela Vegan Society na Inglaterra, que é a sociedade vegana, em 1944, ele já é milenar, sabe? Mas ninguém que saía... Não tinha internet, né, para nem fazer uma página no Facebook ou no Instagram e falar, eu sou vegano, entendeu? Negada era e ninguém se chamava disso. Bom, enfim, vamos lá. Seita diabólica, hein? Sétimo dia, né? Então, a origem não tem nada a ver com o cristianismo, nem bíblico, nem da tradição bíblica, nem da... Como eu estava falando, então, mais um pause aqui. Existia, inclusive, uma cultura na época de Jesus, chamava essênios. Procura no Google aí se você não sabe, essênios. Eles, naquela época mesmo, já se alimentavam só de vegetais e ainda era mais hardcore ainda. Eles não comiam nada que matasse. Por exemplo, eles não comiam, por exemplo, uma mandioca, porque a mandioca você ia matar a raiz. Eles só comiam tipo uma maçã, uma banana, só coisas que não matassem os próprios vegetais. Olha só, isso na época de Jesus. Agora ele vem falar que o negócio é recente. Para começar, vai estudar história, né? Pelo amor de Deus. Tradição apostólica, nem da tradição eclesiástica, né? Inclusive, qual é a penitência? O que significa penitência? Penitência significa o quê? Sacrifício. Então, qual é a penitência oficial da igreja de toda sexta-feira? Me digam aí nos comentários. Qual é a penitência? Toda sexta-feira? A penitência, o sacrifício para fazer a gente... Não pode comer ervilha, não, Deus. Hã? Não pode comer ervilha na sexta. Não. Você não pode comer carne. E olha só, você pode comer peixe. Pode comer tudo. Mas você não pode Pode inclusive, molestar criancinhas, né? Porque a pedofilia... Por que não fala da pedofilia? Que a igreja passa pano pra caralho. Eu fui, inclusive... eu não sou vítima porque ninguém é vítima, né? Mas eu sofri um atentado pedófilo de 2 padres gays, entendeu? Nada contra gay, mas, porra, você molestar uma criança, eu acho que ele devia falar disso também, né? Isso devia sim ser um crime, um pecado, né? Então, essa é a penitência, porque a penitência é o quê? Existe uma coisa boa que eu vou renunciar por amor a Deus, para que eu sofra. E ofereça esse sofrimento por amor a Jesus. Então, nós fazemos penitência de não comer carne na sexta-feira, né? Então, não existe penitência de coisa ruim. Coisa ruim é sua obrigação. Você tem que ter... É a sua obrigação não ver pornografia. O que tem a pornografia? Não pode ver pornografia, então? Foda-se. Não que eu veja, mas eu acho que foda-se. Se a pessoa quiser ver, caralho, qual o problema? Tá? Isso é sua obrigação. Então, não existe, eu vou fazer uma penitência de não ver pornografia. Como se você estivesse fazendo uma renúncia de algo bom. Não. A renúncia... pornografia não pode, mas, mais uma vez, molestar a criança pode, né? Estuprar, matar. Tem relatos na Idade Média aí de igrejas que no subsolo lá tinha um monte de feto. No subsolo da igreja tinha um monte de feto. Descobriram isso, arqueologia, entendeu? Porque os padres estupravam as próprias freiras ou sei lá quem, e depois matavam e jogavam todos os fetos lá. Por que ele não fala disso? Por quê? Porque o bagulho é reprimido. A hora que sabe qual é a mecânica? Tudo aquilo que é reprimido, quando solta de uma maneira, sabe? Tipo aquele cara aqui que foi no cinema com uma metralhadora e matou todo mundo, tá ligado? É uma pessoa que foi reprimida, entendeu? Pela sociedade, enfim, não vem ao caso isso, mas um exemplo de repente idiota. Mas o que eu tô querendo dizer, bom, foda-se, vamos ver aqui. As estrelas são eles. Agora vamos passar por um ponto ideológico, tá? E muito delicado. A gente vive numa inversão de valores, enfim, toda essa mentalidade, essa ideologia que está espalhada no mundo, de colocar o homem no mesmo patamar da natureza. Nós fazemos parte da natureza, nós somos a Pangeia, né, a Gaia. Então, cuidado, isso é a idolatria do mundo moderno. Tirou Deus do centro,
A referência deixou de ser Deus. E aí depois, Mas peraí, mas Deus não é tudo? Então por que que, tipo, é idolatria, é você amar a natureza? Então não pode amar a natureza, tem que, foda-se, vão destruir tudo. Ai, que comédia. tirou o homem da sua primazia, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Entre nós e os animais existe um abismo quase infinito de dignidade. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro ele fala assim, que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E depois ele fala que entre nós e os animais existe um abismo infinito, sendo que a ciência fala que a diferença entre, sei lá, um ser humano e uma mosca parece que é não sei quantos cromossomos, uma coisa assim. Entre nós e eles são nada, são pó, nada. Eles nasceram para morrer e se acabar. E nós nascemos para o céu, para encontrar a Deus, para conhecer a Deus. Então, cuidado com essa ideologia de que a gente está no mesmo patamar de dignidade dos animais. E os animais nasceram para nada, nasceram para morrer e os seres humanos nasceram para o céu. Velho, caralho, eu tô me sentindo assim, tipo, uou, na Idade Média. isso ainda está ficando ultrapassado, porque agora o que acontece? Qual é a religião do mundo? É que nós estamos abaixo, a natureza está acima. Então você começa a ver programas, filmes de Hollywood, discursos de artistas. Cara, quem tá, tipo assim, fora de moda hoje em dia é religião, né, cara? Igreja, tá ligado? O bagulho, sabe, tipo... Enfim, foda-se. Cara, falar que amar a natureza, você tá idolatrando, velho. Mas é exatamente esse o mesmo papo da Idade Média. Porque na Idade Média, eles falavam que isso era paganismo. Qualquer forma de você não ir para a igreja ou não cultuar o Deus deles, né? Porque Deus é uma coisa muito plural, né? Vamos combinar que cada sociedade tem o que se chama de seu Deus e as suas regras, enfim. E eu acho que do cristianismo não há de ser mais bonito do que o dos outros, né? No mínimo tem que respeitar o do amiguinho também. Enfim, não é o caso. Né? Enaltecendo a natureza em detrimento do homem. E, inclusive, você vai ver pessoas que vão dizer que a praga do mundo, aquilo que está acabando com o planeta Terra, é o ser humano. Ou será que você nunca escutou isso? Que o ideal seria que a gente se extinguisse, porque se nós nos desaparecêssemos do planeta, o planeta seria saudável. Então, nós somos o mal do planeta. Veja que é a inversão, colocar a natureza acima do homem. E é aí que está o problema do veganismo. Mas meu querido, presta atenção. Se o homem se extinguir, a natureza vai se reorganizar de alguma forma e o homem foda-se. O homem é tão frágil que dá um terremoto, um furacão, um tsunami, vai tudo pra puta que pariu. Você acha que o homem é o topo da cadeia alimentar? Meu, vai tomar no cu, sabe? Ai, caralho. A natureza, faz o seguinte, vai no meio do mar, vai nadar lá em alto mar. Você vai ver se você é o topo de alguma coisa, cara. Sabe? Porra, a natureza, a gente tem que ter a natureza é foda. A natureza é maior do que tudo que existe, entendeu? E se Deus é tudo e está em todas as coisas, ele também está na natureza, não tá? Bom, vamos lá. Concordo. E aí é o que torna, né, nesse caso, você arremata Opa! a pergunta da live, né, com essa última frase sua, né? No sentido de ser utilizado como uma ideologia, né, admitindo a ideologia, ou seja, desumanizando o homem. E vou nem dizer. Tornando o animal um homem, você está rompendo com o próprio desígnio divino que Deus fez o homem para dominar sobre os animais, sobre todo o criado. Né? Então, poderíamos dizer, padre, aí eu faço uma pergunta. Mano, olha só, o ser humano, não existe nenhuma outra espécie na face da Terra que destrua
só por prazer ou por poder, como o ser humano faz. O ser humano é um filho da puta. Agora, você não vê isso em outros animais que destroem. Você vê um animal conservando o seu habitat, sabe, tipo, deixando de uma forma, sabe, que organizada, para pelo menos ele ter comida e sexo, para continuar a procriação da espécie. Agora o ser humano não, ele vai destrói tudo e foda-se. E ele não tá nem aí pro próprio ser humano. Enfim. Se você, sabendo disso tudo, e opta por permanecer vegano, né, por ideologia, né, por acreditar nisso que falamos, isso é um pecado contra o primeiro mandamento? Com certeza, sim. Com certeza, sim. Veja, existem duas opções para você ser vegano. Ou é uma opção de saúde. E é possível em algumas circunstâncias, tá? Você admitir, por um período de tempo, uma dieta sem carne, tá? Por um mês, uma coisa assim, quando você precisa... enfim, o paciente está muito inflamado. Enfim, eu nunca apliquei isso, mas eu já vi relatos de alguns professores dizendo que também são contra a dieta vegana. Olha, não é uma dieta ideal, então ele está mas que assumindo por um período que a dieta de tempo, em algumas carnívora é inflamatória. pode ser aplicada. Não só carnívora, mas onívora, né? Então, são esses dois motivos. Então, ou por uma questão de saúde, e aí você tem que ser... veja bem, como o doutor está falando aí, por um período de tempo, ou por uma informação correta. Não, ele falou, só recapitular um pouquinho aqui, que é tanta fezes, assim, de uma rajada só, que eu devia ter parado mais. Olha o que o médico, que é um médico, né, perguntando para um padre, mas padre, é pecado então, segundo o primeiro mandamento, ser vegano? Para quem não sabe o primeiro mandamento, que eu também dei um branco aqui agora, teve que ficar pensando. Parece que é isso, né? Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aí, olha só, Deus sobre todas as coisas, beleza. Mas assim, o próximo como a ti mesmo, mas o animal não é um próximo? Aí não tá falando assim, tipo, amar ao próximo ser humano. Cara, o próximo é tudo, né? Um animal também é próximo, uma árvore, tudo é próximo, porque... E ele fala que é pecado, é pecado. Ai, meu Deus do céu. Tá? Então você tem que ter uma informação correta, porque o que é que passam por aí? Passam por aí que a carne faz mal pra gente, que nos adoece, e que se a gente comer só que nem coelho, comer só mato e fruta, né, cenoura e capim, a gente vai ser melhor. Não, vai vendo. Olha a extrema ignorância. E quando a pessoa quer ressaltar a sua verdade, ela bosteja de uma maneira que... Só para achar que, por exemplo, os veganos só comem, que nem coelho, cenoura e alface. Vai ver o canal aqui, caralho. Tá cheio de receita aqui, entendeu? Não tem pornografia. Pode assistir à vontade, tá? Então a gente tem que se informar direito. Será que isso é verdade? Então, isso aqui não é minha área, isso aqui é a área do doutor. Isso que eu perguntei para ele, já respondeu para vocês que não é verdade. Exatamente, tem que se informar direito. Aliás, você também, nem falou o nome desse médico aqui, não sei se falou também, foda-se. Não sei em que escola que ele estudou, cara, porque falou besteira pra cacete. Eu ia até chamar uma médica também para falar aqui, mas... Eu tô vendo que nem precisou, porque os argumentos do cara, ele falou que em alguns casos de doença, se a pessoa está muito inflamada, ou seja, ele já falou que a dieta de derivados de origem animal inflama, né? Mas enfim, vamos continuar. Inclusive, depois vocês vão lá no perfil dele e vocês vão poder se aprofundar mais sobre esse assunto. Então, essa é a primeira razão para você querer seguir essa dieta vegana. A segunda razão, então, isso daí eu não tenho nada a ver. E assim, eu não posso julgar a saúde. Tá? Eu não posso dizer que é errado, é certo, um tratamento de saúde, eu não posso dizer. Agora, então, não tem nada a ver com aí não entra na questão da moral nesse sentido. Não entra na questão da moral nesse sentido. Agora, a segunda
razão pela qual você pode ser vegano pode ser por uma idolatria da natureza, né? Peninha de matar as vacas, peninha de matar os porcos, como se eles não fossem morrer de qualquer... Ah, meu, olha esse absurdo, velho. Peninha de matar as vacas, peninha de matar os porcos, como se eles não fossem morrer de qualquer jeito. Velho, você também vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Só que, a que custas que vai morrer? Se você que está me assistindo aí, você acha bizarro o que eu estou falando, porque se você está aqui até agora, de repente você não acha tão bizarro assim. Ou acha, sei lá, bom, foda-se. Vai no matadouro, cara. Vai no matadouro e veja o que acontece. E vê se você compactua com isso. Se você não vai ou não ter peninha. O seu sentimento. Ou então, se você não quer ir, assista Terráqueos. Coloca aí no seu YouTube Terráqueos e tire suas próprias conclusões. Se você tiver coragem de ver até o final, depois a gente conversa. Vamos lá. Cara, quanta bosta. jeito. Achar que aquilo seria contra a lei de Deus, que Deus não quer que a gente mate os animais. Aí, meu irmão, você está entrando num âmbito chamado heresia. Você está cometendo um erro grave de fé e não tem nenhum fundamento no cristianismo. O cristianismo é a religião que você pode comer bacon. É aquela coisa que eu falei, pode comer bacon, mas pode fazer tanta atrocidade. Por que não fala das atrocidades também? E gozado, quando ele começou a ler o chat no começo da live, ver as perguntas das pessoas, a negada começou a tacar o pau neles. E eles não leram mais, ou seja, eles estão interessados em saber o que as pessoas pensam? Cara, a Idade Média já foi, meu querido. Não, volta, quer viver aquilo lá? Volta então, porque já foi, cara. Estamos em outra já. Vamos evoluir, vamos evoluir. Chorar é opcional, tá? Vamos lá. Exato. Eu tenho a impressão de que as nossas heresias modernas, elas são meio assim, como o mundo está muito secularizado, então as heresias não são sobre pontos, talvez, doutrinários claros, né? São coisas assim, um pouco meio que... Não, heresia, porra, é uma palavra da Idade Média, né, cara? Heresia. Ou seja, se você não faz algo que a Igreja Católica que está falando, é uma heresia. Porra, daí vai pra fogueira. Isso é ditado, né? Então, peraí, você tem que concordar com tudo para começar. Cada um é plural, cada um pensa de um jeito, cada um tem transa com quem quiser, você entendeu? Se você quiser dar, se você quiser comer, se você quiser ficar só olhando, se você quiser comer cenoura, se você quiser comer o que você quiser, foda-se. Agora, acho que a lei maior tinha que ser o amor, né? Deus não é amor? Então você acha que Deus vai querer ver? Eu acho que eu não deveria nem estar falando isso, cara, porque é tão bizarro que é essa conversa, né? Vamos continuar, que agora eu falei que eu vou fazer essa porra até inteira, vamos continuar. Distantes, feitas para confundir os fiéis e aos poucos arrebanhar um povo para junto de si, porque vai criando uma mentalidade revolucionária. Esse é um grande risco, porque você entra naquele campo de que precisamos fazer diferente do que foi feito nos milhares de anos atrás. Com certeza. Porque a minha ideia atual é revolucionária, né? Então, partindo de princípio de estudos científicos... Não, olha só a inversão de lógica dele. Ele está querendo dizer que o que eles inventaram antes é melhor do que agora. Porra, então não existe evolução, então? Sabe? Então, por tudo que a ciência descobriu... Aliás, quem mais matou cientistas na história da humanidade foi a igreja, né? Silenciou todo mundo. Então, é isso que eles querem. Eles não querem perder o trono deles, de ficar silenciando as pessoas. Porque existe estudo científico para comprovar o que você quiser. Só que existem estudos científicos de boa qualidade e de má qualidade. Se você for olhar os estudos que amparam o uso de uma dieta vegana como a melhor para a população, por isso, por aquilo, são de péssima qualidade científica, né? Então, você pega isso, aí você pega toda a história que eu contei no início da... Peraí. Baseando-se na igreja, que ela é extremamente manipuladora, sempre foi, quem é a igreja para falar que os estudos sobre o veganismo é de má qualidade? O veganismo hoje em dia, meus queridos, é uma das 5 maiores tendências mundiais.
Como que ele é de péssima qualidade? Então, sabe, ai, me poupa de fruta, né? Pelo amor de Deus. Só o que eles falam que é bom. Essa que é a realidade. E é isso que eles querem que a gente engula lá abaixo. Live, e aí você chega no tempo atual. Ele foi incorporado pela mentalidade revolucionária. Encontrou um casamento perfeito. A mentalidade revolucionária, ela está sempre atrás de uma religião para defender, contanto que não seja dentro de uma igreja. Contanto que não seja cristão, que não seja tradição, né? Que não tem a ver com os valores. Que não fale no nome de Jesus, né? Entendeu? Uhum. É isso. São as novas heresias. Gente, O pior é que nós, católicos, estamos nos deixando seduzir por essas ideologias pagãs. exatamente. Pagão, nossa, idade Então, média, velho. a minha preocupação é o seguinte, não tem a ver, nós não temos nada a ver com o que você gosta de comer. Né? Que bom, moralmente falando, eu gosto de comer só ovo, beleza. Ovo, aliás, é um alimento muito bom, né? Olha só, ele falou em moral aqui. Se você gosta de filosofia, leia Nietzsche, Genealogia da Moral. E tem um outro dele que eu gosto também muito, que aliás, eu gosto de vários dele, que é Entre o Bem e o Mal. Tem também o Anticristo, que Nietzsche, ele foi teólogo, ele foi estudante do cristianismo, ferrenho, e aí ele virou ateu. É muito legal esses livros dele. Tem também Humano Demasiadamente Humano. Tem vários falando sobre isso. E eu não sei nem por que eu comecei a falar isso. O que ele está falando aqui? Nem lembro mais. Estava falando de moral. Quem que prega a moral? São os políticos e as instituições religiosas. Até então, né? Porque hoje a religião não rege mais tanto. Entre aspas, porque a gente tem uma bancada evangélica, o caralho a quatro. Enfim, então a moral, ela é dita pelos grandes poderosos. Eles que falam que é moral ou imoral alguma coisa. Só que eles podem fazer. Porque quem cria as leis não segue. E tudo bem, porque não vai acontecer nada com eles. Visto nossos políticos, né? Vamos lá. E líderes religiosos, porque se um padre é pego... cara, eu morava em Piracicaba lá, um padre... quer dizer, dentro da escola que eu estudava, acharam uma criança dentro do congelador. Colégio Dom Bosco, de Piracicaba. Quando eu era pequeno, acharam uma criança dentro do congelador. Morta, lógico, né? Morta. E o que aconteceu com esse padre? Ele só foi afastado. Você acha que foi preso? Sei lá, não sei também, foda-se. Mas, você entendeu? Por que não fala disso? Bastante completo, inclusive. Excelente, você começou ovo, não tem problema. Uhum. O problema é por que você está fazendo isso. O ovo sai do cu da galinha, tá? Só para avisar, que vocês vão saber. Você está fazendo isso porque você gosta? Você está fazendo isso por uma questão de saúde? Isso. Então você vai se ver com o médico. Você está fazendo isso porque você acha que isso é o melhor meio de tratar a natureza? Cuidado, você está entrando numa ideologia. Você está fazendo isso porque você acha que Deus quer isso? Aí você já está entrando numa heresia. Então, atenção, você é um modernista que você está indo contra todo o seu passado histórico, todos os milhares de anos de cristianismo e de tradição, usando um ponto que é a alimentação. Olha que ótimo, né? Ainda bem que eu estou indo contra milênios aí do cristianismo. Ainda bem, cara, porque se você é a favor de alguma coisa que o cristianismo fez aqui para trás, se você for, pode voltar. Pelo amor de Jeová. Cara, o que ele quer? Não entendi. Ele quer que destrua tudo? Foda-se. Vamos destruir a Amazonas, Cerrado, a puta que pariu e põe boa aí. É isso que ele quer. Porque, enfim, esse cara não tá nesse planeta, velho. E nem nessa época aqui, eu acho também. As mesmas pessoas que não querem matar as galinhas são a favor do aborto. Uhum. Se você for atrás, né, não estou dizendo vocês que estão aqui, né, acho que todo mundo aqui deve ser católico, não sei, mas essas pessoas que são militantes de ideologias bem assim, hippie, bem assim, bem modernista, bem esse negócio bem revolucionário, eles também são a favor do aborto. E olha só a profundidade da hipocrisia. Ao mesmo tempo que eu não quero matar uma galinha, ou que eu não quero tirar um ovo da tartaruga,
E eu quero que a mulher mate, a mãe mate o seu filho no ventre, porque ali é só um amontoado de células. Vamos parar nesse ponto aqui, que é um ponto interessante mesmo. Porque existe essa questão polêmica até. A gente poderia até fazer um vídeo aqui mais para frente falando sobre isso, sobre aborto. E realmente existe mesmo um movimento grande de as mulheres poderem fazer a escolha de fazer o aborto ou não. Só que olha só, eu posso dar a minha opinião pessoal a respeito disso e a minha opinião espiritual a respeito disso, entendeu? Só que eu não posso fazer isso que a igreja está querendo fazer, de proibir você de fazer alguma coisa ou não, de ser moral, entendeu? Isso é sacanagem, entendeu? Ah, mas se você fizer isso é heresia. Cara, foda-se, entendeu? Realmente, olha só, pelo conhecimento que eu tenho, entendeu? Se você fizer um aborto, espiritualmente falando, você vai estar impedindo de um ser que veio aqui para trocar com você karma, né? Enfim, uma experiência, você está impedindo isso, entendeu? Mas se você quer impedir, a escolha é sua, entendeu? Não tem igreja, não tem ninguém que vai ser, porque não pode. Foda-se, é você, entendeu? Você escolheu, beleza. Agora, você vai arcar com as consequências? Beleza também. Ah, mas eu não sabia. Beleza, vai aprender. Mas isso é seu, entendeu? O que pode só comentar o que você acha sobre. Mas, vai tomar no cu, enfim. Mas, enfim, eu tenho uma opinião pessoal, mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar. E outra, eles preferem que a mulher tenha um filho para deixar nesse mundo que está aqui, você entendeu? Sem educação, sem segurança, para ser mais um marginal, para ser uma pessoa desnutrida, porque você acha que o pobre come carne, entendeu? Enfim, você vai em frente de igreja, tem um monte de mendigo lá fora. Por que eles não vêm para dentro? Entendeu? Aquela galera lá, entendeu? Por quê? Porque a igreja é feita, só tem ouro lá dentro, né? Enfim. Né? Chegamos nesse nível, né? Chegamos. Não, com certeza. E além disso tudo, você tem outras. A parte médica, por exemplo. Uma coisa importantíssima que eu falei. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu tive que gravar no meu celular esse vídeo, porque o padre me bloqueou do Instagram dele. Eu já falei isso no começo da live. E aí eu entrei com o fake para ver, porque nós tem fake também, caralho. Foda-se. A pessoa citou aqui que achava que tinha uma página que dizia que os veganos eram mais inteligentes, né? Assim, fisiologicamente isso não pode ser possível também, tá? Porque já há estudos mostrando comprovação, né, de deficiência de creatina, de B12, de colina e de outros nutrientes, eles tornam o cérebro progressivamente menor. Inclusive, a nossa espécie ela está, desde que o homem vem se desenvolvendo, o nosso cérebro ele tem diminuído a cada geração por causa da redução da ingestão de carne e de gordura, né? Então, se a gente... Olha, vou parar aqui, nem sei quem vai falar mais. Os grandes gênios da história, que eu me lembre, não tem nenhum padre, nenhum papa que era um grande gênio, eu não me lembro, tá? Se tiver, comenta aqui embaixo. Mas Pitágoras, Leonardo da Vinci, Einstein, Nikola Tesla, os grandes gênios da história não comiam carne. Eu posso ficar até amanhã aqui falando, entendeu? Gandhi, enfim, grandes gênios da história não comiam carne. Olha, esse argumento é tão imbecil, né? Vai vir. Deixar de comer carne e de gordura, que são os dois nutrientes mais importantes que existem, nós vamos nos emburrecendo com o passar do tempo. Tá? E eu, sinceramente, eu percebo isso. Não, gordura, ele falou uma coisa interessante mesmo. Muitas pessoas deixam de comer gordura, ainda mais quem está de dieta e tal. Realmente, tem que comer gordura, uma gordura boa, né? Não a gordura da carne, que é só gordura saturada, péssima. É gordura de castanhas, de abacate, essas coisas. Acontecendo em tempo real. A gente não consegue mais, assim, raciocinar. Né? Nossa. Muita erva também, né? Muita erva. Queimos um comentário aqui, se eu posso... Teve um cara aqui que fez um comentário bem legal, que eu achei graça na hora.
Mas eu posso comer o bacon de um porco vegano? Pode. Achei sensacional essa daí. Nossa. Essa foi ótima. Vocês sabiam que o porco ele é um animal Nossa. onívoro, né, gente? O porco não é vegetariano, não. Pois é. O porco é onívoro. Se você jogar no chiqueiro Pintinho, né? qualquer coisa, você jogar carne, qualquer coisa ele vai comer. O porco ele é onívoro, e nem o ser humano também. O porco ele não come só. Alguns pontos interessantes também que eu ia falar, que são algumas objeções que as pessoas que defendem o veganismo, que não por ideologia, né? Que não por heresia, digamos, né? Em relação aos cuidados dos animais que são mortos. Né? Existem hoje formas de você abater um animal de uma forma menos cruenta, né? Isso tem sido muito feito, né? Eu acho que isso é positivo. Cruenta. Também a gente não precisa aniquilar um animal de qualquer forma, né? Não é elevar... Aí eu já faço uma crítica ao termo como alguns usam. Humanizar. Também não é humanizar. Porque não tem como humanizar a morte de um animal, né? É evitar maiores sofrimentos, né? Até porque o animal, quando ele morre no seu habitat natural, ele morre de forma muito cruel, né? Se você deixar, por exemplo, digamos aqui, um búfalo ser morto por um leão... A natureza mesmo ela é cruel, né? Você imagina como é que... É cruel. A natureza é como muito é que cruel. o urso ataca, né? Exato. Não é fofinho. Não, peraí. Olha, uou, como que pode uma morte ser tranquila? Vai morrer dormindo? Sabe, tipo... Não dá para entender o que eles estão querendo dizer com uma morte tranquila. Não, ele não pode ser humanizada, porque não pode se comparar ao ser humano. Cara, o ser humano... Enfim. Pelo amor de Deus. Penitência tá tentando ouvir isso e tá querendo aqui dar o meu veredito, porque eu preferia estar assistindo um stand-up aí no YouTube. Gente, Exatamente. inclusive, só para dar um parênteses aqui a respeito do ataque do urso, o urso ele pega a presa e ele não mata, ele deixa ela agonizando e leva para os filhotes ficarem brincando. Então ele deixa a presa viver e morrendo aos pouquinhos. O urso ele não mata a presa de uma vez. Né? O leão, por exemplo... Exatamente como a igreja fazia na Idade Média com as bruxas. Ela não matava de uma vez só. Como você fala que eu jogava para fogueira. Não era simplesmente jogar na fogueira. Era uma tortura fodida, dias, de repente semanas, sendo torturado para depois jogar na fogueira. Tipo, joga aí, sabe? Tá quase morto já mesmo. Agora, comparar um animal, cara, você não subentende-se que o ser humano é mais evoluído do que o animal, agora vai comparar. Você entendeu? Então ele fez isso, eu também vou fazer. Me poupa, né? O leopardo, né? Os felinos, eles atacam no pescoço e tudo, tentam sufocar logo. O urso, por exemplo, ele brinca. Só que a diferença entre o ser humano e o animal é que o ser humano, o animal, ele só mata quando ele está com fome e para comer. O ser humano não, ele desperdiça, entendeu? Ele, vou criar... Aqui no Brasil, por exemplo, tem mais boi do que gente, entendeu? Que bizarro isso, né? Tanta gente passando fome. Então, o ser humano, ele faz coisas pelo poder, como esses aqui fazem. Manipulação. Sendo que se tivesse agricultura familiar, estaria empregando todo mundo aqui e ninguém estaria passando fome, alimentaria o planeta. Cara, esses dados aí, você sabe, tipo, é o que gasta de água e de espaço. Pô, você tem que ter plantação e gado para dar um alimento. Sendo que você podia plantar duas coisas aqui e alimentar muito mais a população, sabe? Pô, esses dados também, não precisa nem falar também, que você já sabe. Então, assim, não tem romanticismo, não tem essa geraçãozinha paz e amor na floresta, não tem não. É uma ignorância, um desconhecimento profundo de como funciona a natureza. Exatamente. Agora, ignorância é vocês querem se comparar a um animal, sendo que o animal é muito mais sábio do que o ser humano. Nós devemos torturar os animais? Não. Exato. Aí já entra no pecado. Por quê? Porque você está manifestando a maldade dentro do seu coração. Então,
eu vou só torturar aqui esse bichinho porque eu quero fazê-lo sofrer. Então, meu filho, você é um Isso. crápula, você é um demoniado. Nessa você vai pegar um bichinho e vai torturá-lo só para Isso, fazê-lo perfeito. sofrer. Isso é absurdo. Agora, você deixar de comer carne, você não vai evitar o sofrimento de nenhuma vaca do mundo. Exato. Nenhuma. Você só vai evitar você talvez ter uma saúde melhor. É Quem vai ser importante, prejudicado é só você. A vaca vai continuar morrendo do mesmo jeito. é importante Você nunca vai que os abatedores Ah, não vai, né? Pelo menos, pra você ter uma ideia, uma pessoa que não come carne, ela... Ah, tem um dado, ela deixa de comer não sei quantos animais por ano. Então, como que você não vai deixar de matar nenhum animal? Lógico que vai, caralho. eles, né, que os abates eles sejam feitos de forma não cruel, né? Uhum. Isso sim, ninguém nega isso, nós somos... Que abate que é feito de forma não cruel, cara? Você tá viajando, caralho. Tem, ó, no filme Terráqueos, entendeu? Se vocês dois aí, vocês nunca vão ver essa live aqui, mas se verem, vai ver Terráqueos. Vai ver lá como que mata os bichos. Inclusive tem um matadouro lá nos Estados Unidos que é exemplo, que é aquele kosher, sabe? Tipo, sem violência. Veja o que faz com o animal. Não vou nem falar aqui, vai lá ver. Cristãos e nós não queremos fazer mal a ninguém. Mas nós reconhecemos a necessidade que nós temos desse alimento. E sabemos que ele nos nutre. Então nós precisamos, sem melindre, de uma forma prática, pragmática, nós precisamos eliminar aquele animal para que nós possamos ter vida. Isso faz parte do ciclo da vida. E até espiritualmente falando também, alguns morrem para outros viverem. Né? E tem outra coisa também. Olha, que bosta isso de espírito. Alguns morrem para outros viver. Olha só. Aliás, ele falou uma coisa muito interessante. Faz nexo aí, assim, isso. Matar o outro para mim sobreviver. Acho que não faz muito nexo isso, né? Enfim. Mas para eles fazem, né? E aí, ao mesmo tempo, fala que não é cruel. Enfim. O boi e o porco, eles têm uma incrível capacidade de transformar capim em uma matéria-prima nutricional de extrema qualidade, que é a sua própria carne. Né? Então, isso é um feito de Deus que ele fez dessa forma, que é realmente digno de louvor. Né? Como pode um capim se tornar um bacon? Entendeu? É incrível. Né? Não, olha a quantidade de churume que está saindo da boca desse médico falando como pode uma carne de porco se transformar no bacon o que ele falou, nem lembro, cara. Que falou que o capim se transforma num bacon que é tão nutritivo. Pô, o bacon é nutritivo? Sei aonde, né, cara? Só gordura. Pô, em top V o cara era 4. Só que entre o churume, ele falou coisas interessantes. Porque, olha só, se o capim dá os nutrientes que o porco precisa para sobreviver, ou a vaca, né? Da onde que as vacas tiram as proteínas? O porco? Não são dos vegetais? Então, por que a gente não pode ir lá na mesma fonte vegetal para suprir também? Entendeu? Se ele está falando isso, então por que ele não come a carne do ser humano? Entendeu? Por quê? Não tem proteína também a carne do ser humano? É uma coisa que você fala, eu tenho que comer cérebro para ficar inteligente. Não faz muito sentido isso aí, né? Enfim. Né, Cléo? É incrível. Puta que pariu. Então, assim, ao matar os animais e ingerir os animais, nós também louvamos a Deus porque nós respeitamos a forma como ele quis que fosse. Né? Meu Deus, olha o que ele está falando. É isso. E ao matar os animais, nós estamos louvando a Deus. Meu, olha, parece que isso aí está muito distante de mim, assim, não sei. Olha, vai assim de um stand-up para um show de horrores. E eu acho que é os dois ao mesmo tempo, não sei. Junto com uma desinformação tremenda, né? E nos tornamos mais saudáveis para fazer aquilo que Deus quer de nós. O que ele quer de vocês? Doutor Ivan, para terminar, uma pergunta assim. Termina então, logo, pelo amor de Deus. A pessoa pode ser saudável sem comer carne, nunca comendo carne? Ela pode ser saudável, ela pode escolher, eu quero ser saudável, então não vou mais comer carne. E se existe uma relação entre não comer carne e ficar saudável? Ou ela vai precisar de complementos, vitaminas aí das plantas, ela vai precisar de
Vai precisar. Vai precisar. Eu falaria de uma forma diferente, padre. Eu falaria assim, se você quer ter, digamos, a melhor saúde possível ou acessível a você, coma carne. Todos os dias. Entendeu? Lógico. Eu diria dessa forma. Lógico. E qual é o motivo pelo qual você não quer comer carne? Meu, olha, rapaz, tô me questionando, tá no final, mas tô me questionando por que eu vi esse vídeo até o final. Rapaz, isso quer dizer, eu não falei aqui daquele ator lá, isso aquela Blank. Não gosta, é nojinho, porque muitas vezes é nojinho, às vezes é um paladar infantilizado. Tem gente que vai oferecer a gordura, né, a carne, uma costela bovina não come, mas oferece um Nescauzinho, a pessoa toma. Então, assim, é importante a pessoa identificar se ela não está com o paladar infantilizado. Que aí isso pode adoecê-la também. Entendeu? Então, assim, é tão importante que a gente coma carne. É verdade pra caralho isso que ele tá falando em termos que as pessoas têm mesmo paladar infantilizado, todo mundo, né? Extremo sal, extremo açúcar. Inclusive quem come carne coloca sal pra caralho, porque acho que ninguém come carne crua, né? Com algumas exceções raríssimas. Ninguém come carne crua, tem que ter tempero pra carne ficar boa, não é verdade? Então é um paladar infantil, tem que colocar sal, entendeu? Come sem sal então, caralho, entendeu? Os paladares mais saudáveis são o amargo e o azedo, que é dos vegetais, dos fermentados, né? Que é importante identificar o porquê de você não querer comer carne. Né? Entram outras objeções. As pessoas estão colocando aqui, carne é cancerígena, carne é inflamatória, carne leva a doença cardiovascular, infarto. Também é falso. Todas essas afirmações são falsas. Carne não é cancerígena. Carne não leva as pessoas a um infarto. Carne, que mais? Não é inflamatória. Cara, olha só, ele falou que um dos motivos que as pessoas podem deixar de comer carne é quando está muito inflamada, ou seja, é uma dieta desinflamatória. Carne tem gordura saturada, entope veia, ataca o coração, câncer. A carne, inclusive a industrializada, ela está nos mais cancerígenos, lá como o cigarro, o álcool. Isso aí é ciência, velho. Esse cara tá querendo justificar, tá querendo enganar meia dúzia de trouxa. Porque você pode ver que a galera no chat tá falando todas as verdades, entendeu? E eles estão tentando ir contra a própria ciência. Porque, claro, a igreja não é a favor da ciência. Se você não sabe, é a que mais matou cientistas até hoje. Pra você ter uma ideia, como que era o nome dele? Galileu Galilei, entendeu? Quando descobriu que a Terra era redonda, foi falar isso para a igreja, a negada ia matar ele. Ele teve que ficar calado e desmentir. Por quê? É um cientista que está trazendo uma verdade. A igreja não gosta de verdade, entendeu? Porque você está contrariando a verdade absoluta, Deus. Certo? Eu não tenho tempo para responder uma por uma dessas perguntas, mas eu convido os seus seguidores também a entrarem lá no meu perfil, onde eu compartilho todas essas informações. Recentemente eu lancei, posso até depois abrir novamente a venda do meu livro, onde eu falo sobre alimentação saudável, porque é incrível, as pessoas não sabem comer. Tá entendendo? As pessoas não sabem o que é uma alimentação saudável. Tá? Então, eu tive que parar, digamos, a minha ação como médico, retroceder um pouco e ensinar as pessoas o que é que você tem que comer, meu amigo. Tá entendendo? Porque as pessoas chegam com tantas doenças no meu consultório, que sempre a primeira consulta no meu consultório é ensinar o paciente a comer. É muito interessante isso que ele está falando. Pelo amor de Alá, não vá num filho da puta de um médico desse e outro, que o cara começou a falar um monte de groselha assim, cara, vai embora e vai em outro. Porque, realmente, tem médico que vai falar um monte de groselha assim, entendeu? E é por isso que tem um monte de gente ainda que acredita, não pode ser vegano, que faz mal, por causa dessa galera que fica repetindo esse monte de churume aqui. Enfim, não vá. Você tem uma ideia de tão doentes que as pessoas estão. Aí eu tenho que tirar todos esses mitos, essas objeções, né? Mostrar para a pessoa que carne não faz mal, que gordura não faz mal, que o problema é o excesso de alimentos processados, de carboidratos refinados, né?
essa história de comer de 3 em A 3 horas. gordura E todas vegetal, essas né? outras O cara coisas. faz um bife frito com óleo de canola. Aí vai dizer que a culpa é do bife, né? Explica aí a Exatamente. questão Aí do óleo, cara. empana na farinha de trigo, que é cheio de amido, bota para fritar no óleo de soja. Aí faz isso todo dia e diz que o problema é a carne. Não é, né? A carne não Você tem nada a entendeu? ver com isso. Você comeu bife à milanesa na farinha de trigo com óleo de soja, e aí a culpa é da carne, né? E ainda come como um macarrãozão do lado e um ketchup, né? Para dizer que é parmegiana. Não, realmente, as pessoas não sabem comer mesmo, entendeu? Fritura pra caralho, tudo mais. Isso aí ele teve razão. Farinha branca, as monoculturas, né? Mas falar que a carne faz bem, meu. Então, a galera tá louca aí. O veganismo é uma das 5 tendências mundiais em alimentação. Tem que explicar pra galera do Vale do Silício lá, então. Aí não dá, né? Não dá, não dá. Não dá realmente. Aí não Mas dá. geralmente, assim, as pesquisas que foram feitas e que mostraram alguma relação da carne com câncer eram em pessoas que, tradicionalmente, quem comia carne ou quem come carne é quem tem hábitos ruins. Fuma, é sedentário, bebe muito refrigerante. Então, há vários fatores de confusão aí no meio. Mentira. Mentira, 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 mentira. Cara, a carne é cancerígena. Estudos comprovam. Um amigo meu, a mãe dele, o Tura, ele não era. Eu tocava numa banda de heavy metal e a negada zoava, eu que era vegetariano, isso aí em 2000 e pouco. E aí ele foi com a mãe no médico e a mãe estava com câncer, infelizmente, num estado bem avançado. O médico passou uma lista de coisas que ela era proibida de comer. A primeira coisa ele falou: você não pode comer carne. O câncer se alimenta de carne. O meu amigo ficou chocado, porque ele me zoava pra caralho. Aí ele chegou no ensaio e falou: parei de comer carne também. Eu falei: nossa, como assim? Minha mãe, o médico falou tal. O médico falou. Então você vê que tem médicos e médicos, né? E esse médico provavelmente nem era vegetariano nem nada. Muita fritura, né? Então, por exemplo, a Exatamente. feijoada. Já há muitas pesquisas mostrando que se você isola esses fatores, você não encontra risco. Na verdade, são esses fatores que é o que geralmente eu falo dos meus pacientes. Não é a carne, é o complemento. É azeitona. É aquele baião aqui no Ceará, né? Aquela farofa. É o refrigerante que você toma junto com a carne. É azeitona da empada. Não, é claro que cigarro, sedentarismo é lógico que faz mal. Porra, tá falando. Se fosse vegano, seria pior. Aí você morria mais rápido, né? Aí você morria bem rapidinho. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, E- então, que mais? acho que a gente espera ter ficado claro, né? Primeiro, a origem dessa onda de veganismo, que é uma origem religiosa, né? Vem de uma seita, de uma falsa revelação, uma origem também ideológica, né? De colocar os homens no mesmo patamar dos animais, ou às vezes abaixo dos animais. E tudo isso é corroborado por pesquisas pseudocientíficas, né, que não foram bem feitas. Né? E se você adere a esse sistema por essas razões, se for por razões... Não, é bizarríssimo, porque, olha só, cara, estamos em 2021, né? Já passou a Idade Média, já passou a falta de informação, a ignorância que ele fala aqui, já passou, né? Agora a gente está na era da informação, do conhecimento. O que estão me lambendo aqui? A Beth está me lambendo aqui, velho. Então, assim, hoje em dia, não adianta mais ele falar esse monte de groselha que a gente vai lá na internet e refuta isso. E outra, querer dizer que uma religião é mais bonita que a outra, vai tomar no cu, né? Para começar, estamos no Brasil, que é um estado likes, entendeu? Quer dizer, já aproveita e dá um like aqui embaixo também, se você não deu ainda. Laico significa que cada um pode ter sua religião sem... ele poderia muito bem tomar um processo aqui dos adventistas, ele falou mal pra caralho dos caras. Muito obrigado, doutor Ivan. Vamos marcar outra carnezinha antes de eu ir embora. Bora. Vamos em outra churrascaria. Bora. Muito Muito obrigado. bom. Muito obrigado. Muito bom ter vocês aqui, gente. Vocês também sigam lá. Doutor Ivan, como é o seu arroba? Vou colocar aqui dr.ivan Ramos.
Pronto, mas está lá nos meus stories também. dr.ivan.dias. Recentemente ele lançou um livro sobre alimentação saudável, né? É um e-book, na verdade, né? Um livro digital. Está fechado, mas ele vai Nossa. abrir. Não, chega, já tá no final já. Olha só, eles são tão filha da puta que eles bloquearam todos os veganos. Entra lá, Padre Leonardo Wagner, alguma coisa assim, nem lembro mais. Ele bloqueou todo mundo. Mas assim, bizarro que ele bloqueou antes de eu ir lá, ele bloqueou também o meu amigo Fábio Chaves, ele bloqueou todos os veganos que ele pôde para ninguém ir lá refutar ele. Se ele é tão dono da verdade assim, por que ele não deixou livre, então, para um debate amigável, para todo mundo expor o que pensa sobre o assunto? Por quê? A igreja é manipuladora. Ela não interessa o que você pensa. Interessa que a verdade deles é a melhor e foda-se você. Bom, enfim, chega desses dois aqui. Quis fazer esse vídeo mesmo porque eu achei bizarro o que eles estavam falando. Alguém precisava falar alguma coisa aqui. Se você gostou, dá uma joinha aqui, comenta, que o YouTube sempre gosta, e manda para um amigo aí que acredita ainda nessas portas, tá bom? Um beijo no cuco e tchau. E para provar que aquele padre estava dando a sua opinião, pessoal, temos aqui um padre vegano. Esse aqui, ó, tem empatia, ó. Padre vegano, cara. Paulo César. Olha só que legal. Paulo César é um padre vegano. Então você vê que é a opinião pessoal daquele padre falando. Olha só que legal, ó. Compaixão, despertar. Ó, inclusive vai fazer uma live com o Laurino hoje mesmo. Olha que legal. Então, parabéns a esse padre que... ou seja, então não é a igreja que compactua aquela opinião, é sim a opinião pessoal daquele padre. Muito obrigado a esse padre Paulo César.